Um nobre joga um pedaço de pão ao chão como se expelisse um insulto em forma de alimento. O som seco corta o sussurro do salão. Mara cambaleia. Seus joelhos cedem. Ela desaba entre as saias e as botas, a respiração curtando. Um rumor corta o ar, o rei se move. O salão de cristal do Palácio Real, no topo da colina central que domina a capital. As docas de Araine, Porto Sul, onde mercadores e rumores chegam. A floresta de Riven, norte escuro que separa o reino das terras selvagens. Neste reino, o poder sorve-se em linhagens. Alfas carregam controle predatório, presença, comando, a ameaça contida no olhar. Ômegas têm afinidades sensoriais, portas abertas ao ritmo dos corpos e dos medos. Os dons são sutis, funcionam por vínculo, por toque ou por laços emocionais. Ninguém aqui dobra matéria à distância. Usar esse dom custa caro, suga a vitalidade por horas, deixa marcas na pele, palidez, tremores e emoções intensas que queimam por dias. Todo o poder mostrado adiante respeita essas regras. A sociedade é estratificada. Alfas dominam postos e privilégios, betas mantêm a máquina do reino, ômegas vivem sob vigilância. Ômegas têm restrições em eventos públicos, regras que limitam onde caminham, quando falam, com quem dançam. A nobreza conserva privilégios hereditários. Conselhos regionais sussurram ao rei e puxam cordas. O Conselho Norte tem voz alta e ambição maior. O rei Alfa Cassian observa aí a cena da tribuna com olhos âmbar como felinos. A cicatriz fina em forma de meia-lua corta o lábio esquerdo. Seu cabelo é negro como ébano. Ele é grande e contido, o comando lhe encaixa no corpo. Por baixo da couraça há medo, medo de perder o controle sobre os próprios instintos. Em sua juventude houve uma rebelião. Um mentor morreu por lealdade e Cassian vive com a sombra dessa traição não digerida. Essa perda moldou seu silêncio e seu punho. Hoje seu conflito é público. O baile anual de acasalamento tem de passar sem ruído. Rumores de heresia de ômegas que usam dons para manipular multidões inflamam comissões e bisbilhoteiros. Cassian tem de manter a ordem. Ele passa os dias entre a sala do trono e as salas de conselheiros. Debates longos, visitas calculadas, discursos que mostram firmeza. Ele se move por dever, honra e pela necessidade de proteger o reino. Ele quer estabilidade e projeção de força. O que precisa aprender, embora não admita, é conectar-se além do dever, aprender a confiar sem armas. Mara entra como um sopro contido na tempestade. Cabelo ruivo, cobre cortado curto, olhos verde-mar profundos que guardam fome, pele clara pontilhada de sardas. Seu corpo é pequeno, mas seus olhos mostram uma fome que não é só de comida. Ela carrega um segredo que a envergonha. Foi vendida como criança por uma família aflita. A vergonha virou desconfiança. Pedir ajuda para ela é admitir fragilidade. Aos olhos do salão, ela é uma sombra que tenta se misturar. O segredo central de Mara é perigoso e proibido. Ela sente e pode modular ritmos vitais, pulso, calor, medo. Ao toque, acalma corações acelerados ou provoca arritmias leves, acelera respirações e cria pânico ou traz silêncio sereno. A habilidade não é óbvia, depende do contato e do vínculo emocional. É temida pelos poderosos por poder criar lealdades fora do controle. Mara esconde essa dádiva, quem ela é antes deste momento, exausta, desconfiada, com fome, uma mulher que vive escondendo o dom e lutando para conseguir comida e dignidade. Ela quer um lugar seguro, ser aceita.
O que precisa, na verdade, é enfrentar o passado e aceitar seu poder sem vergonha. No pescoço, oculto sob o vestido gasto, pende o pingente chamado lírio de chumbo. É oval, 3 centímetros de metal escuro polido, veios prateados que correm na superfície. Na borda, uma runa antiga em espiral. Mara o prende num cordal rústico. É herança da sua maia adotiva. O pingente amplifica sutilmente o controle do pulso quando tocado em perigo e funciona como gatilho emocional. Basta sentir seu peso para que memórias encharquem o peito. A origem do dom de Mara vem da linhagem materna que foi banida. A família praticava rituais de ligação com o ciclo cardíaco do mundo, ritos velados ao som de tambores e respirações. O ritual foi quebrado na infância de Mara, mas o traço permaneceu. A primeira vez que o dom se manifestou foi literal na memória dela. Aos 9 anos, durante a fome do inverno de 12 anos antes, ela tocou o pulso de uma criança em convulsão. O cheiro de ferro no ar desapareceu. A respiração da criança abrandou. Foi um feito escondido entre chamas e miséria. No baile, tudo deveria mascarar hierarquias com seda e vinho. Um nobre provocador escolhe desprezar a fome alheia e arremessa a comida como troféu. O gesto ecoa. Mara sente o riso na garganta e o estômago vazio cede. Ela recua, tonta, as pernas traindo-a. Quando cai, o lírio de chumbo brilha com a luz das velas. Um reflexo curto, uma mancha prateada contra o tecido vermelho. Cassian não pensa. Ele alcança Mara antes que mãos curiosas a empurrem. A ergue no colo com firmeza que não permite vergonha. O contato do corpo pequeno dela contra o seu provoca um alerta antigo que ele reprime. No instante em que ele a segura, algo acontece no salão. As respirações ao redor afinam por um segundo. O murmúrio diminui e um silêncio quase doído desce como cortina. Ninguém percebe o gesto. Todos sentem a mudança. É sutil, é impossível explicar. Na tribuna, um observador atento fixa o rei com expressão calculada. Lord Varren, líder do Conselho Norte, aperta os lábios. Varren perdeu posição quando Cassian o passou na sucessal. O ressentimento o alimenta. Ele teme que ligações proibidas entre alfas e ômegas rompam suas ambições. Varren vê Mara tanto como ferramenta quanto como ameaça. Se ela for usada, pode desestabilizar o rei. Se for eliminada, pode arrefecer o fogo dos aliados de Cassian. É início do inverno. A noite do baile tampa o frio com velas e pele. A cena no salão de cristal marca o começo de uma história que vai se desdobrar por aproximadamente 6 meses. Há desejo contido entre a ordem e a fome, a sombra onde deveria haver festa. O ar está tenso, o tom é proibido, e a escuridão guarda promessas e perigos. Cassian segura Mara e sente algo que não é só dever. Mara sente o peso do lírio de chumbo e lembra do rosto da meia adotiva. Ao redor, olhares calculam, conselhos cochicham e Varren anota movimentos. Nada se resolve. O baile continua, mas nada volta a ser como antes. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois, no início da manhã, ainda no salão de cristal do Palácio Real, a cidade sussurrava sobre o que havia acontecido naquela noite. O vento cortante do inverno vinha da floresta de Hirren e atravessava as janelas altas, levantando as tiras de tapeçaria como presenças que espiam. As docas de Arrayne já fervilhavam de rumores. O musgo noturno, que cresce nas pedras do cais, brilhava nas sombras, e mercadores murmuravam que nada no porto permanece oculto por muito tempo. O lírio de chumbo continuava junto ao pescoço de Mara, escondido sob o tecido. Não fora tirado.
Antes parecia ter ganhado vida própria. Quando ela falava com Cassian, sentia o metal aquecer levemente contra si a pele, um calor que subia até a garganta como se o pingente ouvisse e concordasse. Naqueles 3 dias, o brilho prateado que antes surgira apenas ao cair das velas tornara-se mais frequente. Um pulso sutil quando Mara ria nervosa ou quando seus olhos encontravam os de Cassian. Cassian decidiu agir. Convocou uma audiência restrita com membros do conselho no salão de audiências, rito incomum para uma questão que ninguém tinha o direito de tornar pública. Chamou também a capitã Rhea para se colocar entre a coroa e os sussurros. Rhea entrou com o passo firme. Era alta, com uma trança grisalha que lhe caía pelo ombro e uma cicatriz que cruzava o olho esquerdo, deixando o vidro daquela íris opaco como metal frio. Sua motivação era clara, lealdade ao trono, mas desconfiança profunda de tudo que pudesse quebrar a ordem. Rhea não parecia amparar a feição. Ela cumpria deveres como se apertasse um nó. Na audiência, Cassian declarou com voz contida que Mara ficaria sob proteção real até que investigações esclarecessem o que de fato ocorrera naquela noite. O gesto explodiu em choque. Conselheiros trocaram olhares. Lord Varren apertou os dedos até que as juntas rangiam. Protegê-la publicamente era um desafio direto às normas. Alfas não custeavam a queda social de uma nobreza por capricho. A decisão de Cassian tinha o peso de uma promessa arriscada e para ele o peso de uma escolha contra o medo que sempre o moldara. As consequências foram imediatas. Convites foram revogados em corredores abafados. Servos que antes desprezavam Mara agora a afastavam com colheres tremendo. Manchetes sussurradas atravessaram a cidade. A proteção real rebaixou Mara numa etiqueta cruel. Ela passou a ser vista como um objeto protegido, não uma pessoa. A humilhação veio em forma de convites que não chegavam, olhares que evitavam prolongar-se. Para Cassian, a reação do salão foi outra forma de ataque. Seu prestígio começou a ceder em altares pequenos. Seu conflito interno, o medo de perder o controle sobre seus instintos e de repetir a traição que havia marcado sua juventude, encontrou provas de que conectar-se para além do dever teria preço. Em privado, no corredor que dava para os jardins de inverno, Cassian mudou rotinas. Cancelou 2 audiências importantes e passou uma madrugada inteira patrulhando as portas que davam à ala onde Mara repousava. Trouxe-lhe pão quente uma manhã, deixando-o sobre a mesa com cuidado para que ninguém visse. Não era apenas autoridade, eram gestos que o rei nunca havia concedido a si mesmo, permitir-se agir por ternura. Mara, por sua vez, deixou de recusar ajudas pequenas, pediu que trocassem os lençóis, aceitou um cobertor extra e numa noite confessou com voz trêmula detalhes da venda quando era criança. Cassian respondeu com uma confissão própria. Contou sobre o mentor que morrera na rebelião e como aquilo o ensinara a se fechar. Foi a primeira vez que ele formulou em voz o medo que o guiava e ouviu Mara, que ao tocar o pingente, sentiu o metal aquecer e as memórias clarearem. O vínculo entre eles aprofundou-se em momentos pequenos e inéditos. Cassian leu, de manhã cedo, um mapa de rotas de mercadores das docas para aprender onde poderiam surgir os próximos boatos. Mara usou horas para descrever à capitã Rhea os sons e os cheiros da miséria da qual viera, detalhes que ajudaram a proteger rotas de suprimentos para bairros carentes. Ambos começaram a trocar confidências práticas. Cassian ensinou Mara a reconhecer selos oficiais. Mara mostrou ao rei como perceber no corpo de outro um descontrole que precede pânico. Pequenos treinos discretos que os aproximavam mais do que qualquer discurso público, mas cada solução trouxe novas pedras no caminho. A proteção real provocou uma petição interna para revisar os direitos de Omegas no salão. Lord Varren
encabeçou reuniões privadas para pressionar conselheiros a exigir remoção de elementos instáveis. Em resposta, Cassian ordenou que a guarda aprendesse modos de contenção não letais, pedindo a Rhea que reestruturasse turnos. A capitã aceitou, mas seu olhar dizia que faria isso se o rei provasse que não era indulgente. E Rhea tornou-se vigilante, observando Mara com olhos que avaliavam risco, não dignidade. No terceiro dia chegou, sem aviso, um mensageiro vindo das docas de Araine. O homem era magro, com o cabelo raspado e a pele marcada pelo sal. Uma antiga tatuagem de âncora serpenteava pelo pescoço. Trouxe uma carta e um pequeno embrulho, relatos de marinheiros que afirmavam ter visto, entre as sombras do cais, uma figura que reconhecera Mara de infância. A notícia foi entregue na porta do salão de audiências. Varen sorriu por trás dos punhos. A carta era a prova de que o passado não havia morrido. Cassian segurou o papel com os dedos cerrados. Mara apoiou a mão sobre o lírio de chumbo e sentiu o metal queimar mais forte, como se pressentisse a tempestade que vinha. Lá fora, o vento de Hírhen uivou como aviso. Varren, quando passou ao lado do rei, murmurou numa voz que não se queria disfarçar. Nem todas as segundas chances chegam sem preço, majestade. O som ficou no ar. Mara escutou e por um instante o calor do pingente foi tudo o que assegurou. A audiência terminara, mas algo maior começava a se mover entre o palácio, as docas e as sombras de Hírhen. 4 dias haviam passado desde a audiência. O palácio ainda cheirava a vela e a lã umedecida pelo vento que vinha da floresta de Hírhen, ao norte. As docas de Araine, ao sul, fervilhavam com suas próprias angústias. No topo da colina, no salão de cristal e nos corredores que davam aos jardins de inverno, as coisas se moviam com passos contidos. O lírio de chumbo permanecia junto ao pescoço de Mara, oculto sob o tecido. Nas últimas noites o metal não só esquentara com o toque, agora vibrava quando havia medo perto. Na manhã após a audiência no cais, quando a carta das docas chegara, o pingente tremera até deixar uma mancha prateada nas mãos dela. Depois da emboscada, passou a aquecer com rapidez quando tocado por sangue. Mara notara. O metal respondera não só à lembrança, mas à urgência da vida ferida. Uma noite, no terraço do palácio, Cassian pediu que a porta ficasse aberta o suficiente para ouvir Hírhen uivando. A cidade abaixo parecia um mapa de segredos. Ele e Mara ficaram próximos, sem testemunhas. Cassian revelou um gesto de infância que nunca contara a ninguém, um pequeno ritual que o mentor lhe ensinara para conter o salto do coração antes de discursos perigosos. A palma direita sobre o peito, 3 respirações graves e o som de um tambor imaginário que marcava o compasso. Disse que repetia aquilo quando a raiva ameaçava transformar-se em ataque. Mostrou a Mara com dedos firmes e um cuidado novo como contornar o impulso. De predador. Foi um momento de intimidade honesto e cru. Ela tocou a mão dele. O gesto não foi só conforto, foi ensino. Ambos mudaram. Cassian aprendeu que pedir ajuda era também uma forma de força. Mara viu que podia ser parte de um circuito de proteção, não apenas um segredo para esconder. Mas a cidade não perdoava demonstrações públicas. O conselho pressionou. Rhea informou que mais patrulhas custariam sacrifícios, cortes nos turnos de manutenção, menos escoltas para caravanas de especiarias, mais moedas do tesouro real destinadas a manter a guarda nas ruas. As patrulhas extra foram impostas, e as tavernas nas docas foram advertidas a manter omegas longe das mesas ao anoitecer. Alfas receberam favores de lojistas, que temiam perder contratos se desafiassem o trono. A hierarquia apertava-se como um laço. Mara recusou ficar apenas dentro de velas e tapeçarias.
insistiu em ir às docas com uma pequena escolta. Queria confrontar a figura que dizem a reconhecera na infância. Cassian relutou, depois consentiu. Rhea escolheu 2 guardas de confiança e colocou ao grupo um mensageiro conhecido dos cais, Silas. Silas tinha uma cicatriz zigue-zague no maxilar e uma âncora tatuada no pulso. Era fino, olhos vivos, motivado por proteger a irmã que trabalhava nas docas. Prometera trazer qualquer pista para Cassian. Sua devoção costumara parecer inconveniente, agora seria decisiva. As docas de Arene cheiravam a peixe, óleo e vento cortante quando o grupo chegou ao sul da cidade. Luzes oscilavam, mercadores vigiavam e rumores corriam em becos. Silas conduziu-os por uma rampa onde a água lamacenta refletia lanternas. Foi ali, entre armazéns e cordas, que a emboscada aconteceu. Uma sombra saltou de trás de barris, 2 lâminas faiscaram. Um grito partiu a noite. Silas tentou proteger Mara e recebeu a lâmina. O sangue jorrou, vermelho contra o pano grosso. Rhea lançou-se sobre o atacante. Cassian avançou num impulso que quase o transformou. Seu corpo conhecia o ataque, o instinto de abate. Ouviu o tambor imaginário do mentor na cabeça e conteve-se. Não deu morte, deu prisão. Os atacantes fugiram nas sombras. Silas caiu, suas mãos manchadas. Mara ajoelhou, apoiou a palma no pulso dele, procurando o pulso que conhecia em segredo. O lírio de chumbo aquecera com violência ao contato com o sangue. Tremia. A prata do pingente deixou um brilho na pele de Silas e nas mãos de Mara. Ao tocar a ferida, Mara sentiu a energia escoar. A ação custou-lhe horas de força. Ficou pálida, tremendo, e por uma hora inteira as pernas não a obedeceram. O poder cumprira sua lei, salvar custara caro. A notícia da emboscada atravessou as docas como fogo seco. Vazou para as tavernas que controlavam os marinheiros. Em pouco tempo a cidade inteira soube. Um aliado do rei fora ferido protegendo quem ligava o palácio às ruas. A percepção pública mudou. Em vez de respeitar o rei por sua firmeza, perguntavam se a proteção era real. Havia medo nas vozes. Se até um mensageiro que os conhecia foi atacado, quem podia caminhar seguro nas ruas? Os patrulhamentos intensificados começaram a parecer inúteis. O custo da ordem tornava-se visível. Mercadores exigiam pagamento extra para escoltas, os cofres reais sangravam para manter guardas extras. E omegas foram ainda mais isolados nas brigas de tavernas e cais. Rhea cuidou da ferida de Silas com destreza prática. Amarrando bandagens, ela olhava para Mara com algo que não era só desconfiança, mas avaliação. Cassian ficou ao lado do mensageiro, segurando as mãos daquele que sangrara por uma cidade que reclamava proteção. A sensação de quase perda do controle gritava dentro dele. Não foi só medo do instinto, foi o medo das consequências que o instinto teria na balança política. Uma morte ali poderia justificar a remoção de Mara, dar a Varren munição para abrir uma vaga na sucessão simbólica do poder. Na manhã seguinte, quando as janelas do salão de audiências mal tinham desembaçado, uma carta foi colocada sobre a mesa do trono. O selo era conhecido. Peçaços do conselho já o reconheciam antes mesmo de ser aberto. A caligrafia dentro, gélida e precisa, trazia uma pergunta e uma ameaça. Em letras cuidadas, sob a assinatura de Lord Varren, perguntava: quanto mais está disposto a perder, majestade? 2 dias depois, no corredor que dava para o salão de cristal, a luz das velas tremulava como se o prédio respirasse com medo. O salão estava longe, as docas de Arene rangiam na memória com cheiro de sal e peixe, e a floresta de Hirren empurrava um frio que mordia os ossos. O lírio de chumbo ainda repousava sob o decote de Mara, quente contra a pele.
Desde a emboscada nas docas, seu metal emitia um leve estalo quando havia medo perto, e agora, nas manhãs, pulsava com um brilho prateado mais frequente, como se antecipasse mudanças. Cassian pediu que a porta ficasse entreaberta e conduziu Mara por um corredor vazio, longe de olhos e cochichos. Ele parou, colocou a mão na pequena curvatura da coluna dela e ajustou a cabeça com a mesma economia de movimentos de um homem que aprendeu a medir tudo. Respira, disse ele, voz baixa. O centro é firme, não é só postura, é presença. Ele mostrou-lhe o passo nobre, calcanhar, planta, ponta. E Mara tentou, desajeitada, o equilíbrio entre a fome que a fazia encolher e a necessidade de manter a firmeza imposta por um mundo que a desprezava. Havia intimidade ali, um ensino que não era apenas de etiqueta, mas de sobrevivência. Quando ela errou, ele não a corrigiu com desprezo, contou, por fim, sobre essa primeira vez que pronunciara o nome do mentor em voz alta no salão, e como aquilo quase o arrebentara por dentro. Mara falou da venda, do cheiro de fumaça e de mãos que tateavam por algo com que afagara a vergonha. Eles trocaram vulnerabilidade simples num diálogo que os aproximou sem tela. Ele oferecendo disciplina, ela oferecendo o segredo de um coração que sabia curar. O gesto teve reciprocidade. Naquela tarde, Cassian pediu que Mara lhe ensinasse a diferença entre um desmaio por fome e um por pânico, e ela falou com cuidado, mostrando onde pressionar, como escutar a respiração. Ele a ouviu fixamente, não como rei, mas como alguém que dependia daquele saber para salvar outros. A troca lhes deu confiança, e quando a noite desabou, ambos estavam menos sozinhos. Antes da tempestade, uma nova figura apresentou-se no salão de audiências por ação, não por protocolo. Capitã Elara, com uma cicatriz em forma de X que cruzava a bochecha, aportou acompanhada de 2 homens de braço curto e rosto curtido pelo vento. Viera das guardas das rotas comerciais, não do palácio. Sua motivação era prática. Temia a ruptura de rotas e os cofres vazios que isso traria. O X na face denunciava feridas antigas, não da política, mas do mar. Elara perdera um irmão em um desabamento de ponte e, desde então, jurara não deixar um caminho cair sem resposta. Sua franqueza ofendeu conselheiros, mas sua utilidade convenceu Cassian. Ela podia forçar decisões rápidas, pressionar comerciantes ressabiados e comandar equipes além das muralhas. Para Mara, Elara foi inesperado aliado, dura, direta e interessada em manter a cidade inteira viva, omegas incluídos se isso significasse sobrevivência comercial. A capitã não simpatizava com fragilidade moral, simpatizava com rotas abertas. Na noite em que a tempestade veio, o vento que descia de Hirhen trazia o cheiro da madeira molhada da floresta e o sal distante das docas. O céu fechou-se em chumbo e granizo, e Rhea avisou que várias argamassas nas pontes antigas poderiam ceder. Cassian, Elara, Rhea, Mara e uma escolta pequena saíram do salão de cristal para inspecionar a ponte que ligava a cidade à estrada que rumava à floresta de Hirhen. Andaram por fora das muralhas sob chuva cortante. O frio mordia os rostos e o som das tábuas gemendo era quase um lamento. No caminho, pedras antigas margeavam o trajeto, lajes com runas gastas, e Mara sentiu o lírio de chumbo vibrar, estalos finos como pequenos trovões, um brilho pálido que parecia seguir as ranhuras das inscrições. As runas lembravam os ritos que sua mãe adotiva murmurara, compasso de tambores, marca no pulso, ligação com o ciclo cardíaco da terra. Eram práticas veladas, proibidas e agora surpreendentemente presentes nas pedras que sustentavam a estrada. A temperatura do pingente subiu quando o primeiro grito cortou o vento.
uma caravana encalhada por lama e barulho entrara em colapso de pânico ao ver a água subindo. Homens e mulheres, muitos dos quais sabiam das leis que proibiam omegas de negociar em mercados centrais, corriam para longe, temendo que a visão de Mara os tornasse alvo. O brilho do lírio tornou-se mais nítido, pulsando uma luz fraca que tingiu a chuva de prata. Naquele instante Mara teve de decidir, esconder-se e permitir o caos, ou usar seu dom, aceitar a exposição e pagar o preço. A vergonha a apertou como mão fechada, lembrando-a das vozes que diziam que seu dom era perigo e fraude. Ainda assim, as faces enlouquecidas à sua frente eram humanas demais. Ela tocou um ombro, depois outro, e a mão procurou o pulso como sempre fizera nas noites de fome. O metal do lírio sibilou e aqueceu. Ela concentrou-se, canalizando ritmos com o contato, sentindo o custo se instalando, palidez invadindo, tremores no braço. O efeito foi imediato. A caravana arrefeceu, respirações sincronizaram. O pânico virou cansaço e então esperança. O uso sangrou dela horas de vitalidade. Quando a onda de controle terminou, Mara caiu de joelhos, tremendo e com visão turva. Cassian a segurou antes de tocar o chão. Ela exalou um pedido mudo e ele segurou, sem vergonha, sem vestes de rei. Elara, que vira o gesto, aproximou-se com um entendimento que não precisava de palavras. Isso nos pode salvar, disse ela, voz rouca, e nos custará caro. O custo foi visível. Mara ficou pálida, mãos trêmulas. A rendição pública do dom trouxe consequências concretas. Um jovem mercador viu a cena e voltou correndo para as docas para espalhar a notícia. As leis que mantinham omegas longe de mercados e comércios tornaram-se pretexto para discussões acaloradas, e Varren ganhou novo combustível. Enquanto isso, a tempestade agravou-se. Um relâmpago partiu um contraforte velho e uma das traves da ponte que levava à estrada de Hirren cedeu. Com um estalo sordo, a estrutura desabou, levando consigo madeira, mercadorias e o último elo seguro para uma floresta. A ponte caiu no rio com um rugido que ecoou pelo vale. A queda isolou a rota comercial para Hirren, cortando suprimentos e criando uma emergência que exigia mais do que promessas. Cassian ergueu-se, olhos ambarduros como ferro, sabendo que a decisão de protegê-la agora tinha sido escalada para uma crise real. O lírio de chumbo, quente contra o peito de Mara, deixou um brilho pálido no tecido, enquanto a chuva ainda tingia a noite. Havia um novo dilema no ar, mais perdas, mais preço a pagar, e a certeza de que a cidade não voltaria a ser a mesma. Uma semana se passou desde a tempestade e a ponte ruída, e a cidade ainda cheirava a fumaça e lã molhada. No palácio, no topo da colina com vista para as docas de Arene e a floresta de Hirren ao norte, as rotinas mudavam como se fossem concessões feitas por medo. O lírio de chumbo permanecia junto ao pescoço de Mara, sob o tecido. Agora vibrava com frequência curta quando havia fumaça no ar, um tremor que a fazia recuar à memória das chamas da infância. No salão de cristal o conselho apertava o cerco. Pautas eram abertas para investigar omegas com dons, registro obrigatório de identidades, buscas autorizadas em residências, curfews noturnos e audiências públicas para decidir medidas preventivas. Lord Varren presidia reuniões paralelas empurrando por penas mais duras. As medidas tiveram efeito imediato nas docas de Araine. Caravanas exigiam escoltas pagas a preço dobrado. Mercadores do cais empurravam aumentos, porque risco virou despesa. Nas tavernas, rumores cresciam como espuma, que omegas seriam armas, que proteções reais eram fraquezas, que quem se associasse a eles perderia contratos.
O povo murmurava e olhava para Mara com novo medo ou interesse. Cassian e Mara adaptaram dias e hábitos. O rei dispensou o costume de caçar nas manhãs geladas. Passou as auroras em relatórios sobre rotas comerciais e em encontros discretos com Elara e Rhea. Visitava as docas com mais frequência, mostrando presença onde antes delegava. Mara começou a aparecer nos briefings matinais, não mais escondida, ensinando aos guardas como reconhecer sinais de pânico. Rhea mudou a rotina de sua tropa para incluir modos menos letais de contenção e exercícios de escuta. Cassian, por sua vez, passou a levar consigo pequenas porções de pão simples para distribuir onde via fome, um gesto que o surpreendia tanto quanto surpreendia outros. Uma noite, cozinhando no aposento do rei porque temperos traziam lembranças de casa, houve um novo gesto de intimidade. Cassian acendeu a brasa e Mara raspou raízes secas. O calor do fogo, o cheiro do caldo e a vigília do palácio criaram uma ilha de normalidade. Ela mexeu a panela em silêncio e, por fim, falou da mãe adotiva. Como cantava tambores baixos para embalar crianças e como escondia grãos para noites de fome. Contou do cordão rústico que trouxera consigo, do lírio de chumbo que ganhara quando foi vendida. A voz dela falhou quando lembrou do gesto de proteger as crianças com um toque. Cassian escutou sem o manto de rei por um momento. Ele contou a sensação de ouvir o nome do mentor na cabeça e não apenas o cargo. Cozinhar juntos foi simples e, ao final, Mara deixou à mostra o pulso, confiante o suficiente para que ele o tocasse. Foi uma intimidade sem pompa, mas carregada de confiança. Ambos mudavam rotinas por causa um do outro, trocando cuidados como quem troca moedas raras. Enquanto isso, um novo personagem surgiu por ação direta das docas. Tasso, informante conhecido nas ruelas do cais, apareceu no salão de audiências com dedos manchados de óleo e uma orelha pendurada por um brinco de cobre em forma de âncora. Meio sorriso, um dente faltando na frente, Tasso dizia proteger a irmã que trabalhava em armazéns e, ao mesmo tempo, pedir pagamento por cada segredo entregue. Ele ofereceu pistas, reuniões noturnas perto de armazéns vazios, serviços contratados por sombras ligadas a casas nobres. Sua motivação misturava proteção com ganância, exigia ouro para garantir seguranças. A informação ajudou, mas também trouxe dúvida. Quem paga Tasso controla o que chega às tavernas. A dúvida virou medo real quando a mansão de um aliado do rei, a mercadora Marlene Vor, foi incendiada numa madrugada. O fogo devorou tapeçarias, livros de contas e estoques que abasteciam bairros pobres. Marlene ficou ferida por respingos com queimaduras nas mãos. Alguns funcionários sofreram inalação de fumaça e pânico. O lírio de chumbo vibrou com violência curta quando Mara sentiu a fumaça pela primeira vez ao chegar ao local. A vibração a fez tremer por dentro. O metal conectou o cheiro de fumaça ao grito antigo da venda e trouxe um medo profundo que quase a paralisou. Ela tocou um ombro, inalou pouco e canalizou o compasso que conhecia. Sua ajuda estabilizou feridos por minutos, mas o preço foi alto. Mara desmaiou depois, exaurida, e ficou pálida por horas. O uso público deixou o povo dividido entre gratidão e temor. A arder da mansão arruinou mais que bens. Cartas comerciais se perderam, registros de rotas e listas de fornecedores desapareceram nas chamas. Nas docas, os preços subiram. Quem dependia daquele tráfego caiu em desespero. As tavernas multiplicaram histórias, queimada para intimidar aliados, queimada para pagar dívidas, queimada por ordem do conselho para forçar cassações. Tasso apareceu de novo pedindo pagamento para revelar quem contratara os incendiários.
Sua presença complicava as investigações porque nada vinha sem custo, e suas lealdades pareciam flutuantes. No dia seguinte, enquanto equipes peneiravam pilhas de cinza, encontraram entre os destroços uma folha parcialmente queimada. O papel guardava insulto e ameaça. A caligrafia era conhecida no conselho. A assinatura manchada e meio consumida ainda era legível. Varrem. O pedaço de papel elevou o tom dos cochichos a acusações. Cassian segurou a folha com dedos cerrados. Mara, acordando pálida, sentiu o lírio de chumbo pulsar contra a pele com um estalo breve, como se o metal avisasse para o perigo que vinha. Fumaça, fogo e conspiração estavam agora ligados por algo mais do que política. Nada estava resolvido. As medidas do conselho se aprofundavam. As docas sangravam mercadorias e moeda, e as alianças vacilavam. O papel queimado com a assinatura de Varren foi levado ao palácio como prova e teoria, e o reino prendeu a respiração. O preço de proteger Mara e os outros tornara-se visível. O que antes eram escolhas agora eram apostas que podiam custar vidas. 3 dias depois do incêndio no palácio, o ar ainda sabia a carvão. No salão de audiências, as tapeçarias foram recolhidas para inspeção. Nas paredes havia marcas de fuligem que não saíam com escovas. O lírio de chumbo pousava sobre o tecido do vestido de Mara com uma vibração diferente. Não apenas calor ou estalo, agora uma pulsação grave e baixa quando havia mentira perto, como se o metal sentisse o compasso de uma mentira humana. Cassian notou isso numa esquina do corredor, quando o pingente deixou um brilho prateado sutil ao passarem por um mensageiro de face queimada. O homem de rosto calejado trouxe provas que cheiravam a fumaça ainda, um pergaminho parcialmente queimado e um selo reconhecível. Era um ex-coroinha da mansão de Marlene, sobrevivente das chamas cuja coragem vinha do remorso. A pele ao redor do olho direito estava negra. Um canto da boca franzia em dor. Ele tropeçou até a mesa do trono e despejou o conteúdo com voz cortada. Cartas trocadas entre um conselheiro de confiança, Lord Harlan, e agentes próximos a Varren, ordens de intimidação e listas de alvos nos cais. Motivação? O homem disse, com lágrimas que lavavam fuligem. Proteger a irmã que trabalhara para Marlene, ele vira os sinais e não agiu. Vinha pedir perdão e exigir justiça, onde o sistema hesitara. A presença do mensageiro fez o lírio tremer com uma frequência baixa, quase compassada, e Mara de pronto palpitou. O pingente reagia não só ao medo, mas agora ao fio de traição que atravessava o conselho. Ela tocou o metal, sentiu a vibração contra a pele e levou isso a Cassian com o olhar. Rhea não precisou de mais, seus anos de guarda aprenderam a ler pequenos sinais. Elara ordenou busca imediata nas salas de arquivos e nas tendas particulares dos conselheiros. O sistema legal do reino permitia procedimentos de emergência. Sob ameaça de traição, o rei podia instaurar tribunal militar e autorizar detenções preventivas, mas essas medidas corroíam a legitimidade quando usadas sem provas sólidas. Varren tinha olhos e orelhas por toda a cidade. Uma acusação precipitada podia acender a pólvora. Ainda assim, o pergaminho queimado e o relato do mensageiro criaram uma cadeia clara. Cartas intactas foram encontradas no gabinete de Harlan, ordens para intimidar aliados de Cassian, mapas com rotas de patrulha e anotação de pagamentos a homens nos cais. O lírio de chumbo vibrou quando Harlan entrou no salão de audiências para responder a perguntas. Uma vibração lenta como um coração que denuncia mentira. Mara soltou uma palavra ao rei, um pedido, que não deixasse o homem evaporar em desculpas. Enquanto os oficiais do palácio prendiam Harlan com mãos trêmulas, Cassian conduziu Mara à enfermaria improvisada. Havia uma criança entre os feridos da mansão.
uma menina de 7 anos que tossia ainda cinzas e medo. Eles sentaram-se em vigília ao lado do leito, sem cortesãos para ouvir. Era um momento íntimo e cru. Mara colocou a mão sobre o pulso da menina. Cassian pôs a palma no próprio peito ao lado da mão de Mara, como o mentor lhe ensinara, contando respirações baixas. A menina adormeceu num compasso regular que Mara impusera. O preço veio logo. Mara empalideceu, fechou os olhos e deixou escapar um suspiro que cheirava a sacrifício. Cassian segurou sua mão sem cerimônias, e naquele silêncio trocaram fragilidade sem nome. Ela falou de culpa antiga por não ter salvado alguém antes. Ele confessou o medo que o tornara lento em punir traições do passado. Cresceram ali. Mara aprendeu a aceitar que seu dom poderia ser usado com responsabilidade. Cassian aprendeu que confiar em uma Omega não era fraqueza, era necessidade. A descoberta da traição detonou prisões que o palácio tentou fazer ver como cordão de segurança não caça às bruxas. 3 auxiliares de Harlan foram levados em algemas para as masmorras. Uma busca nas casas dos demais conselheiros encontrou urnas com moedas queimadas, listas mercantis e, em um armário secreto, selos falsificados usados para forjar documentos. O povo, por sua vez, sentiu a repercussão. Patrulhas passaram a revistar residências sem aviso prévio. Oficiais checavam registros de omegas nas praças, segundo a nova ordem do conselho que exigia identificação imediata. Comerciantes dos cais juravam que suas mercadorias eram vasculhadas por temerem que agentes pagassem a proteção. Em tese, as medidas eram legais, na prática alimentavam medo e ódio. No meio da madrugada, com a prisão do conselheiro em andamento, um mensageiro com o rosto queimado apareceu de novo, desta vez com um detalhe novo. Uma lista de nomes que movimentava dinheiro para armar mobs nas tavernas. No topo dela havia um sinal que empalidecia a sala, a letra curta e firme de Varren. Era prova de que as chamas e as emboscadas não haviam sido atos isolados, mas parte de uma rede. Rhea fechou o punho. Elara já organizava expedições para cortar o fluxo nas rotas dos contrabandistas. A cadeia de prisões começou a gerar fissuras. Aliados de Harlan pediam um processo público, jurando inocência. Varren, sorrindo por trás de punhos fechados, exigia justiça exemplar contra a corrupção que enfraquece a cidade. Cassian sabia que o povo exigia sangue quando viu traidores. Sabia também que execuções públicas consolavam multidões e alimentavam narrativas. Mara tocou novamente o lírio, que vibrou mais forte diante da ideia de uma sentença imediata. Aquele impulso do metal era um aviso de como confiança quebrada reverberava como tambor. Cassian caminhou de volta ao balcão do trono, com a folha queimada entre os dedos, e viu nas janelas o reflexo das docas turvas. Mercadores cerrando portas, carteiros ameaçando greve e Varren aguardando a oportunidade. A escolha que se impôs foi crua: punir Harlan com execução pública e recuperar a fúria do povo, ou poupar o conselheiro para manter judiciário e lealdades intactas, arriscando que a lenha acesa por Varren continuasse a queimar as estruturas do reino. O corcel do reino esperava, e na palma de Cassian, a balança oscilava entre justiça e política. Ele fechou os olhos, sentindo por um segundo a mão de Mara pressionando a dele, como se pedisse que considerasse não só o que o povo queria, mas o que o futuro exigiria. 4 dias depois da prisão no Palácio Real, no alto da colina com vista para as docas de Arene ao sul e a floresta de Hirren ao norte, a tensão parecia solidificar nas pedras. O lírio de chumbo permanecia junto ao pescoço de Mara, vibrando agora com uma pulsação grave sempre que havia mentira ou sangue próximo. Era ela quem o carregava,
e o metal reagia a cada contato como um segundo coração. Lord Varyn intensificara sua ofensiva. Cartazes surgiam nas praças com palavras cortantes que sugeriam traição e perigo. Mercadores influentes, pressionados por temores sobre rotas e impostos, fecharam fileiras com Varyn em troca de promessas de estabilidade comercial. Um panfleto anônimo distribuído nas docas afirmava que omegas eram ferramentas de sedução política e que o rei, ao protegê-los, arriscava a cidade à ruína. Em tavernas, na coberta dos barcos, vozes chamadas de traição por alguns viravam ameaças por outros. Cada gesto de Cassian para proteger Mara, escoltas, ordens de busca, despesas para reparar a ponte, virou munição para o conselho. Proteger uma omega custou rotas e vidas, repetiam os adversários. A cada medida tomada para conter a crise, Cassian descobria novas facas políticas. Reforçar patrulhas enfraquecia o comércio, punir suspeitos publicamente alimentava o senso de vingança. Ceder aos mercadores reforçava a imagem de um rei acuado. No centro desse turbilhão houve um momento que mudou a maré íntima entre Mara e Cassian. Cassian convidou-a a uma sala pequena, longe de conselheiros e guardas, onde apenas Rhea e Elara, a capitã das rotas, aceitariam ficar. Pediu que ela fizesse, por controle e consentimento próprio, uma demonstração do que sabia, não para as cortes, mas para ele, para que ele aprendesse a sentir o compasso antes de decidir. Mara hesitou, mas por baixo da vergonha havia um fio de dignidade que precisava ser reivindicado. Colocou a mão sobre o pulso de Cassian. Sentiu o tambor de sempre, o medo ancestral do rei de perder-se em impulso. Com dedos firmes e rosto sem teatro, ela modulou o compasso. Não enfeitiçou, não dominou, ajustou como quem afina um instrumento. A respiração dele baixou 3 batidas, o aperto nos ombros relaxou e por um momento o rei teve rosto, não coroa. Aquilo foi voluntário, controlado e inédito diante de ambos. Rhea e Elara, duras de ver, não aplaudiram. Trocaram um olhar que continha reconhecimento e cautela. Para Cassian, o gesto foi revelador. Ela não era só um segredo a ser ocultado, era aliada capaz de devolver calma em horas de crise. Para Mara, o ato foi um passo para se ver como agente e não só objeto de proteção. A dinâmica entre eles mudou, a intimidade tornou-se parceria de responsabilidade, e a sua confiança em Cassian, mais explícita, passou a carregar também o peso de uma reliantia política imprevisível. Foi nesse clima que surgiu a duquesa Isolde Merrill, uma figura inesperada no tabuleiro. Isolde era magra, a pele marcada por linhas de uma vida passada em estradas comerciais, com cabelos prateados presos num coque austero e olhos tão frios quanto uma lâmina. Dizia que vinha por interesse. A queda das rotas para Hirren ameaçava seus domínios, e ela perdera meios e familiares no colapso da ponte. Sua motivação era mercantil e prática, mas não menos poderosa. Ofereceu apoio público a Cassian em troca de garantias de que as rotas seriam restauradas sob sua tutela e que alfândegas seriam revistas. Isolde dispunha ainda de acesso ao arquivo do trono, um privilégio que trouxe consigo não só promessas de soldados para as estradas, mas documentos. Daqueles arquivos trouxe uma prova que incendiou as ruas. Era um registro do arquivo de batismos e tutelas, um documento quase esquecido. Um termo de transferência de tutela datado do ano em que Mara fora vendida, com o selo do palácio e a rubrica de um agente ligado ao conselho. Ali constava o nome verdadeiro de Mara, o reconhecimento de sua linhagem banida, clã de Hirren, e gravado na margem como testemunha da transação, um pequeno carimbo com as iniciais de um comerciante que, por coincidência, aparecia em ligações contábeis de Varren.
Isolde apresentou o pergaminho com voz cortante. Aqui está a prova de que isto não é apenas destino, é comércio patrocinado. Quando Mara tocou o papel, o lírio de chumbo brilhou com força, um pulso prateado tão intenso que as velas tremularam. O metal vibrou como se a eletricidade antiga do documento lhe falasse, confirmando uma conexão entre a linhagem proibida e arquivos do palácio. A reação foi imediata. Nas docas, marinheiros bateram tambores de protesto. Alguns exigiam que Warren fosse deposto, outros temiam retaliação e fecharam armazéns. Mercadores dividiram-se. Guildas mais fracas retiraram apoio ao rei por medo da instabilidade. Os aliados de Warren gritaram fraude e forjaram testemunhos para desacreditar Isolde e o arquivo. O povo, faminto por verdades simples, amou e odiou ao mesmo tempo. Havia quem visse em Mara a injustiça reparada e quem a visse como ameaça legitimada por sangue proibido. Omegas nas ruas sofreram aumento de agressões. Curfews tornaram-se mais rígidos onde rumores inflavam. O custo social foi enorme, preços subiram, rotas foram bloqueadas temporariamente e famílias dependentes do comércio de Hirren ficaram sem sustento. Warren, longe de recuar, aproveitou a confusão. Apareceu na praça central rodeado por homens de aparência marcial e declarou com voz que ecoou pelas ruelas. Convocaria uma investigação pública sobre o trono, exigiria que todas as ligações entre o palácio e as linhagens proibidas fossem expostas e solicitou formalmente o envio de tropas para uma fronteira com Hirren, sob pretexto de restabelecer ordem e segurança. A praça ouviu e muitos aplaudiram, outros recuaram, aterrados. A investida final ficou clara. Warren não buscava apenas desmascarar Mara, buscava forçar Cassian a escolher entre a coroa e a própria casa. E enquanto o rei ponderava, as tropas em marcha já se alinhavam com bandeiras ao vento. 2 dias antes do confronto previsto, o palácio parecia uma fortaleza prisioneira de vento. No topo da colina, Cassian e Mara se encontravam na sala de estratégia, a oeste do salão de cristal, de onde se via a faixa de telhados rumo às docas de Araine ao sul e à distância a linha escura da floresta de Hirren ao norte. O lírio de chumbo estava no peito de Mara. Uma fina trinca cortava o metal e um brilho prateado constante emanava da fenda sempre que havia mentira ou sangue por perto. Era ela quem carregava o pingente e a trinca parecia contar o preço já pago. As muralhas estavam cheias de passos. Tropas alinhavam-se no parapeito, lanças verticais como palmas de pedra. Sentinelas adicionavam piche às tochas para queimar mais alto no frio. Nas docas, mercadores baixavam alçapões e fechavam portões. Cordas de navio eram cortadas para impedir saídas. Nos caminhos de Hirren, os lobos melhores sentidores afastavam seus bandos. As corujas silenciavam e cervos circulavam pelas bordas da floresta, nervosos com as tropas que se moviam entre as clareiras. Rumores corriam como maré, que Warren envolvera milícias civis, que as rotas seriam bloqueadas, que a cidade teria de escolher lado. Cada ato de proteção custava comida, moedas, legitimidade. Dentro do palácio, os líderes tomaram decisões definitivas. Isolde Merrill aceitou ceder soldados e carretas, sob a condição de receber controle temporário das alfândegas das rotas restauradas. Elara concordou em liderar a retaguarda das estradas. Rhea ficou com a linha direta da defesa urbana. Em troca, Cassian ordenou cortes. Parte do tesouro destinado a festivais foi redirecionada para mantimentos e reparos. Abastecimentos de luxo foram suspensos e caravanas comerciais foram autorizadas apenas com escolta militar, prejuízo imediato para mercadores e cortes nas rendas do trono.
As aldeias periféricas seriam evacuadas se necessário. A despesa social veio como promessa amarga. Houve um momento de intimidade que parecia uma estratégia por si só. À noite, enquanto mapas se espalhavam sobre a mesa, Cassian puxou Mara para perto e pela primeira vez não como rei, mas como homem cansado. Contaram segredos de infância que cimentaram uma confiança prática. Cassian disse que o mentor lhe ensinara a ouvir não só o tambor, mas o som do silêncio anterior a uma traição. Revelou o nome do acólito que morrera e a promessa que ainda carregava como culpabilidade. Mara falou da canção que a mãe adotiva murmurara antes de vendê-la, um compasso antigo que ela usava para ancorar seu dom nas horas de exaustão. Com as mãos juntas sobre o mapa, arquitetaram um movimento arriscado, uma isca pública nas docas e uma marcha rápida por Hyrhen na madrugada, cortando o suporte logístico de Varren antes que chegue reforço estrangeiro. A intimidade deu-lhe certezas. Ele confiaria nos sinais que ela detectasse. Ela aceitaria seguir ordens que poderiam deixar civis em risco. Ambos se transformavam. Ele cedia culpa por ação, ela aceitou ser peça deliberada no tabuleiro. As pequenas tramas secundárias encontraram fim ou desfecho. Tasso, o informante, foi confrontado. Quando viu as consequências reais do fogo e das prisões, devolveu parte do ouro que guardara e forneceu nomes e locais de depósitos usados por Varren. Fez isso sem alarde, resignado. Revelou que tudo fizera para pagar remédios à irmã doente. Elara, cuja motivação fora sempre prática, selou a aliança com promessa pública. Reconstruiria a ponte se o rei lhe desse carta de comércio. Rhea, que sempre medira pelos riscos, tomou a decisão final de liderar a contenção nas ruas. Ela iria pessoalmente comandar as guarnições urbanas, assumindo a responsabilidade por qualquer erro. Suas motivações finais, disse, eram simples: impedir que inocentes morressem por ambições que podia sufocar com punho firme. O sacrifício visível veio de quem menos esperavam: Silas. O mensageiro dos cais, ainda marcado pela lâmina que recebera por proteger Mara, ofereceu-se para ficar como isca humana nos armazéns centrais. Sua ideia era simples e brutal. Lideraria um comboio falso, atraindo as milícias de Varren para longe dos pontos reais de abastecimento, permitindo que as escoltas reais evacuassem carros-chefe de mantimentos e armas pela estrada alternativa. Sabendo do risco, Cassian tentou recusar. Silas respondeu com um pedido de perdão antes de morrer, proteger a cidade que o criara. Na madrugada da execução do plano, Silas segurou a mão de Mara. O lírio tremeu e a trinca no metal escancarou-se um pouco mais quando ele se foi, atingido por flechas ao proteger a fuga. Ele morreu antes do amanhecer. Sua perda criou um rombo emocional. Os mercadores trancaram lençóis sobre janelas em sinal de luto. Alguns cancelaram contratos, mas a manobra funcionou. As cargas essenciais chegaram ao palácio sem ataque, ao custo da vida de um homem dos cais. O reino respondeu em escala maior. As portas dos portos fecharam pela própria vontade dos donos ou por ordem militar. Vigílias se espalharam nas praças. Mensageiros correram pela cidade com ordens de evacuação parcial de bairros perto das rotas. Nos parapeitos, bandeiras foram trocadas, algumas mostrando o emblema da coroa, outras ostentando faixas pretas em lembrança de Silas. Animais na margem da floresta enlouqueciam com tambores de guerra. Uma matilha de cães farejadores correu inquieta, e corvos empoleirados nas ruínas da ponte preencheram o céu com um som áspero. Quando a hora da partida veio, Cassian caminhou ao terraço mais alto do palácio. Segurava Mara pela mão. O lírio de chumbo no decote dela emitia um brilho constante, e a trinca fina parecia mais visível na luz cinzenta. Lá embaixo, as tropas alinhavam-se,
cavalos batendo cascos no chão encharcado. As escoltas partiram em coluna, lanternas como olhos no nevoeiro. Cassian olhou para o horizonte onde Hírem se dobrava em negro e ouviu, além, o rumor surdo das vozes nos cais. Ele apertou a mão de Mara. O palácio, a ponte e as docas tinham pago um preço. À frente, o confronto final esperava. O confronto aconteceu antes do amanhecer. Nas sombras da estrada que levava à floresta de Hírem, Cassian comandou a isca. Elara cortou as rotas de suprimento. Rhea bateu nas tavernas onde as milícias de Varren se reuniam. Mara ficou no centro da manobra. Não uma arma secreta, mas um farol de controle. Tocou os feridos, alinhou respirações, guiou civis para a calma. O lírio de chumbo vibrava como tambor de guerra. Quando a maré humana quase virou fúria, ela empurrou seu poder até a borda do preço. E o metal rachou, uma linha brilhante que atravessou o oval de chumbo. O estalo veio junto com o alívio. Mara caiu, Cassian a amparou. No chão enlameado, ele sentiu a vergonha dela e a própria, o medo antigo pronto para devorá-lo. Varren investiu, esperando que o rei cedesse ao impulso de derrubar. Cassian segurou o punho, conteve o salto do predador que o mentor ensinara a domar. Em vez de punho, deu ordem. Rhea e Elara cercaram Varren. Soldados que haviam jurado ao mercador mudaram de lado quando os mercadores das docas, cansados da instabilidade, fecharam contratos com Isolde e com Cassian. A promessa de rotas seguras e inspeções honestas desfez as fileiras de Varren. Sem respaldo comercial, sem a cidade atrás, a milícia murchou. Varren foi detido, suas insígnias arrancadas. Não houve execução pública, mas um julgamento rápido e severo conforme as leis do reino. Perda de título, confisco de bens para reparar os danos nas docas e prisão perpétua em uma fortaleza além de Hírem. A justiça foi dura e calculada. Cassian recusou a vingança que o consumira na juventude. Controlou-se, e essa escolha foi sua vitória maior. Mara acordou na enfermaria improvisada com o rosto pálido e mãos que tremiam. O lírio de chumbo estava partido, uma fenda atravessava-o brilhando com luz prateada que não se apagaria. Do metal saíram 2 peças menores. Uma Cassian levou ao salão de cristal e com Isolde e Rhea mandou fundi-la ao marco de pedra do novo arquivo público, uma lembrança de verdade e vigilância. A outra peça Mara cuspiu sobre um cordão e prendeu ao próprio pescoço, menor, quente e menos amplificadora. O objeto partido era símbolo, o segredo já não era arma nem fardo só dela. Estava dividido entre justiça e pertença. As consequências foram reais. Silas morreu. A praça ergueu vigília em sua memória. Harlan e outros cúmplices foram julgados. Alguns receberam prisão. Outros trabalhos forçados repararam danos. Tasso recebeu clemência e carta do palácio. Tornaria-se informante oficial, protegido, vinculado a Elara para que seu saber servisse ao bem comum. Marlene teve suas contas compensadas pelo confisco de Varren. Suas lojas reabriram sob novas regras. Isolde recebeu controle temporário das alfândegas, com mandatos claros de prestação pública e supervisão. Em troca, liderou a reconstrução da ponte. Rhea manteve a guarda urbana e redesenhou protocolos. Contenção sem mutilação passou a ser doutrina. Havia perdas, famílias nos cais sofreram meses de fome, reparações viriam, mas marcas ficariam. A transformação de Cassian foi visível em ações, não em palavras. Antes, ele se fechava em rigidez. Agora foi ele quem insistiu em um tribunal justo, quem ordenou a distribuição de mantimentos aos bairros pobres, mesmo quando isso rasgou o tesouro.
A velha cicatriz lunar no lábio parecia menos uma linha de culpa e mais cicatriz de aprendizado. Uma nova marca fina no pulso direito, de quando segurou a lâmina para proteger Mara, lembrava-lhe que autocontrole custara sangue. Ele reconheceu em público a necessidade de confiar, reformou as rotinas do palácio para incluir conselheiros de fora da linhagem alfa e criou um comitê de proteção civil com Rhea e Elara no centro. Mara mudou por ações também. De menina envergonhada que se escondia, tornou-se mulher que entrou nas fumaças para salvar feridos, que ensinou guardas a ouvir antes de prender, que aceitou ser consultora do trono em crises de pânico. Sua vergonha não sumiu, ficava ali na palidez, no tremor quando forçava o dom, mas transformou-se em uma marca de responsabilidade. Aceitou que seu poder custava e que esse custo podia ser pago por proteger muitos, e fez algo mais. Plantou uma parte do lírio, a metade menor, no keystone da ponte reconstruída, embutida na argamassa. Explicou a Cassian que aquilo era presente e lembrança, uma promessa de conexão entre as margens, de que aquilo que feriu poderia também unir. No dia em que a ponte foi reaberta, o vento carregou cheiro de resina e sal. As docas respiravam um ar cauteloso de paz. Comerciantes desceram as portas. Ri-Ren aceitou fiscais e caravanas com guardas civis que Lara comandava. O palácio voltou a ser casa do trono, mas menor na vaidade e maior em serviço. A cena final foi simples e durou apenas um instante. Cassian e Mara caminharam lado a lado sobre a nova ponte, pés batendo na madeira ainda fina. Cassian pousou a mão sobre a pedra onde brilhava a metade maior do lírio, agora fundida ao arquivo que Isolde ajudara a criar. Mara segurou seu pulso com a metade que lhe restou, quente contra a pele. Eles pararam, ouviram o rio, as pessoas e o rumor de madeira se acomodando. Cassian olhou-a nos olhos. Havia cicatrizes entre eles, reais, políticas e íntimas, mas havia também uma promessa que não precisava ser dita. Seguimos juntos, disse ele. Daqui em diante, respondeu ela. Meses depois, o reino tinha novas leis, registros de omegas com consentimento, rotas monitoradas por Elara, cortes de comércio fiscalizados por Isolde. Cassian assumia o trono com mãos menos cerradas. Mara presidia um pequeno corpo de curandeiros e instrutores civis. O lírio de chumbo, partido e repartido, brilhava em pedra e em pele. Lembrança de que a ponte entre corações e cidades se reconstrói com custo, com cuidado e com coragem compartilhada.